Olá, e chegamos aqui a esse episódio especial que vai finalizar a segunda temporada do nosso videocast unicamente. Neste episódio especial, assim como nós tivemos na primeira, vamos responder aqui as 30 perguntas essenciais sobre superdotação que vocês foram enviando pra gente ao longo dessa temporada. E as perguntas elas vão abranger assim, a superdotação ao longo da vida, não só criança, adolescente, adulto. E para conduzir, né, esse momento de forma leve, interativa, eu convidei, a gente vai receber aqui o Breno, você já conhece o Breno há muito tempo, ele é nosso apresentador oficial do Vivendo Produção por aí. Então, quem já esteve em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Ilhéus, Vitória e por aí vai, Goiânia. E já agradeço, muito obrigado, Dan, por me receber aqui no Unicamente. E aqui, né, o Breno, como eu disse, ele vai fazer essas perguntas pra gente, falar essas perguntas em nome de vocês aí que mandaram pra gente, tantas famílias, estudantes, professores e profissionais que convivem, né, com essas crianças superdotadas em diferentes fases da vida. E é isso, Breno. Muitas perguntas. Tem umas 30, mas vamos Olha como a gente devagar, quer né? 30, né? Porque tem muitas perguntas. A gente falou que era 30, É, gente. vamos lá. É, como identificar os sinais de superdotação em crianças pequenas? É uma pergunta bastante interessante, né? Porque os primeiros sinais de superdotação que a gente vai ver em crianças, Breno, é sempre ligado ali, os pais percebem basicamente, às vezes, ligado à questão da linguagem, né? As questões das habilidades acadêmicas ali. Então, geralmente elas vão ter uma precocidade, como eu disse, em linguagem, em raciocínio, memória e uma curiosidade intelectual. Elas podem fazer perguntas complexas, elas aprendem com mais rapidez, e tem sempre ali, interesses em comuns para faixa etária, algumas perguntas. Meu Deus, uma criança de 4 anos essa pergunta, ou respondendo, tem também um intenso ali, né? Sensibilidade emocional. Elas são muito intensas emocionalmente, são mais sensíveis. Então, acho que esses são os primeiros passos que as pessoas vão observar. Para quem tá chegando agora, né? E para quem já convive sabe que a gente tá falando de fato, que isso acontece. Mas geralmente nesses sinais, linguagem, ali, habilidades acadêmicas. Bacana. E você disse da precocidade. Toda criança precoce é superdotada? Não, né? A precocidade, ela tá envolvida ali na superdotação, ela é um construto importante, mas tem que lembrar que nem todo superdotado ele foi precoce, e nem todo precoce vai ser superdotado, porque a precocidade ela pode ser muito transitória, então eu já vi pessoas, né, atendi ao longo desse tempo todo, tinham uma habilidade que chamava atenção e na faixa etária, mas assim, era momentânea, então ela não se manifesta de forma definitiva. E a superação ela é muito mais ampla, né? Então ela envolve ali um padrão mais persistente de habilidades, de interesses, ali, habilidades superiores, e também uma intensidade emocional, uma questão da motivação intrínseca maior. E aí, quando a gente percebe que isso é uma precocidade, óbvio que a gente também tem que entender precocidade e atender, né? Tem até uma lei no Brasil, que é a lei da precocidade, a gente precisa incentivar aqui, mas os pais precisam entender que pode ser. E também aqueles que não foram precoces também não podem ser buscar avaliação só porque meu filho não leu aos 3 anos. Então tem que ficar muito claro isso. É, a próxima pergunta. O que que a escola pode fazer para quando ela identifica o superdotado? Quando ela desconfia? Ai, é difícil a escola desconfiar, né? Geralmente elas questionam os laudos quando chegam. Se a escola desconfia, precisa passar por uma avaliação ali pedagógica inicialmente, de interesse ali na sala de recursos, se tiver. E se não tiver ninguém ali especializado para fazer isso, buscar uma avaliação especializada, mas ela já deve iniciar ali as adaptações necessárias. Então, atividades enriquecidas, ofertar enriquecimento curricular, aceleração de conteúdo, mesmo antes da confirmação formal, porque ela já identificou, mas geralmente a escola não faz isso, porque assim, se ela alerta os pais, ela precisa atender já de forma imediata, precisa esperar o laudo para que eles sejam atendidos. Então a escola confiou, pode caminhar para uma avaliação formal, mas também já pode dar os recursos pedagógicos ali necessários para eles serem atendidos de maneira mais equitativa. Bacana. E como os pais podem estimular a criança sem pressionar? Sem pressionar é o ideal para todo mundo, superdotado ou não, né? Então, a gente se desenvolve com mais fluidez quando não há expectativas, quando não há pressão.
Então, geralmente, os pais precisam oferecer oportunidades variadas, assim, oferecer estímulos variados, mas sempre respeitando o tempo da criança, o interesse, e também promovendo ali um prazer mais natural pela aprendizagem, não é só para cumprir protocolos, né? E também, dica número um, para os pais, não criar expectativas, ou senão a gente vai aumentar ali um perfeccionismo dessa criança, uma necessidade maior de atender expectativas dos outros, né? Então, assim, ofertar possibilidade de estimular o que se precisa, mas sem expectativas irreais sobre produtos finais. Bacana. E como os pais podem lidar com crises emocionais intensas em crianças superdotadas? A primeira coisa é validar sentimentos, é você entender que aquilo é uma questão real, que pode parecer muito boba para você, mas não, é real. Eu preciso validar esses sentimentos, eu preciso ensinar essa criança a nomear. Tá sentindo raiva, tá sentindo medo, tá sentindo fome, ansiedade, tédio, e ajudar a construir ali, de fato, estratégias de autorregulação. Quando não dá conta, os pais também podem buscar ajuda, né, psicoterapia especializada ali com psicólogo, porque em alguns casos os pais não dão contas, né? Porque são muito intensos, eles são mais sensíveis, são mais questionadores. Então é óbvio que vem sempre um combo. A gente descobre a superdatação, que não é só aquela ideia romantizada da produção, que você vai ser milionário aos 30, que você vai criar a cura das doenças por aí, vai acabar com a fome no mundo, mas entender que às vezes tem dificuldade de nomear, porque é tudo tão intenso, às vezes eu tô chorando, eu não sei se tô com raiva, se tô com medo, se eu tô, o que eu tô sentindo, eu preciso aprender a nomear. Então, essa descoberta da situação também, ela envolve como que a gente vai lidar também com essas emoções, né? Então, olha, falando Isso que eu nisso, ia comentar, tem no seu tem o livro nosso as livro, emoções. né? Qual é que é a câmera aqui? Essa daqui. Tem o nosso livro que a gente escreveu. Então, a criança é um livro de psicoeducação que vai para crianças de 4 a 12. As crianças vão ler e vão entender super bem. Mas os pais também, os professores, quem tiver interesse em compreender, porque ele traz aqui, né, gente? Não é um livro grosso, não é um. A pessoa diz, eu comprei o livro e eu achei que tivesse 500 páginas. Primeiro, que tu não ia ler 500 páginas, que a gente sabe. Mas a ideia do livro é ser mais objetivo, para a gente simplificar a complexidade da superdotação. E não é que você simplificou e deixou ali uma coisa mais banal, não. Então você vai entender, né? O livro vai abordar ali, Breno, a importância, né, da gente falar sobre descanso, sobre as pausas. A gente vai ensinar essa criança a regular as emoções, a compreender as emoções. Também tem um bloquinho que a gente fala de como a criança lida com as frustrações. Então, assim, é um manual prático, é um guia prático até para os profissionais também entender. Então, a gente vai falar de como esse cérebro funciona, como a questão da sobreestabilidade, inclusive. E o melhor do livro, gente, é que ele tem dicas práticas aqui. Então, assim, ele é um livro acessível e que você pode fazer alguma coisa em casa se não tiver ajuda imediata, por exemplo, de um psicólogo ali, abordagem na TCC, ou até na terapia de aceitação e compromisso, na terapia de compaixão. Então a gente vai ensinando aqui. Então vale muito a pena. E também, né, já falando do livro, pais forem comprar, se comprarem, se não compraram ainda, também compra para escola, manda para professora, manda para diretora, manda para orientadora educacional, manda para aquele seu promotor da sua cidade, aquele juiz que nega tudo, manda um livrinho para ele, vai ajudar bastante, tá, gente? É um livro 30 páginas, assim, então não é um compêndio, mas você vai ter informações básicas ali e aprofundadas de estratégias também, para que ele se compreenda nesse processo. Vale a pena. Bacana. É, a criança superdotada, ela sempre tem boas notas? Nunca. Não é Nunca. uma ideia. As pessoas idealizam isso, né? Tem ideia, a gente tem pesquisas que indicam que mais de 98% das pessoas vão ter rendimento acadêmico abaixo ali. Porque não é só o rendimento, vou render sim se eu tiver um ambiente ali adequado, que eu tenha esse catalisando de forma sensível. Então, só achar que eu só vou ter 10 em tudo, não, porque a gente se desmotiva mais fácil, a gente sente tédio, e às vezes a gente pode ter uma dificuldade de ter um pouco motora, nessa velocidade de processamento, tem as intensidades emocionais aqui, e até essa questão da sociabilidade, né, que eu tenho pares que vai impactar bastante esse desempenho escolar. Então não é só nota, a gente gosta de aprender, mas não porque vocês dizem nota, que eu tiro 10 aqui, óbvio, não é essa a ideia. Óbvio que a gente vai ter uma facilidade que isso pode reverberar em nota, mas nem sempre isso vai acontecer se o ambiente estiver inadequado. Bacana. E o que fazer quando a criança se recusa a ir à escola? É um alerta importante.
né? Eu sempre fui uma das primeiras pessoas falando nas redes sobre fobia escolar para superdotados ali. Então, assim, se recusar a escola é um alerta muito importante, porque assim, ela pode indicar coisas importantes. Bullying, pode indicar falta de desafio, pode indicar sofrimento emocional. Então, a escola e a família devem investigar, né, em parceria o que está acontecendo para a gente intervir de maneira mais adequada. Então, assim, criança que não tem nada, e tipo, na hora de ir pra escola tá com dor de barriga, ou liga para casa que tá com alguma coisa, ou fala que a tia é chata, você tem que observar esses primeiros sinais. Então, quem tiver dúvidas depois, tem aqui a gente pode deixar o link aqui embaixo, ou aqui, enfim, não sei onde dá para colocar, que é uma entrevista que eu falo, também tem um artigo no nosso blog, lá no nosso site, é danpsicólogo.com.br, Dan com N, que a gente fala de dicas de como a gente entender esse processo, de como identificar se tem fobia escolar específica, ou se é uma coisa mais momentânea. Então, vale a pena investigar e aprofundar. Porque o primeiro sinal de sofrimento é recusa. Então, pode ter aí questões emocionais mais intensas e mais sensíveis. Bacana. É possível confundir superdotação com TDAH ou TEA? Totalmente possível, muito comum, infelizmente. Mas tem que entender, gente, que, ok, pode se confundir, porque muitos comportamentos eles se sobrepõem, né? Então, isso é uma avaliação mais robusta ali, vai trazer essa diferenciação. A origem dos prejuízos, se os prejuízos são momentâneos, se eles são persistentes, para a gente entender. Mas, porque a gente faz essa avaliação diagnóstica diferencial para a gente entender corretamente de onde vem. Mas também existe a superdotação com os transtornos, né? A dupla excepcionalidade, TDAH e superdotação, TDAH e autismo. Precisa investigar de fato se há uma co-ocorrência, a gente vai chamar de 2E, ou se não, se eu só tenho sintomas, sinais parecidos, mas quando a gente faz as boas intervenções, isso desaparece. Então, sim, por isso que o diagnóstico diferencial é fundamental, entender também desenvolvimento humano, padrão, típico, e onde a gente vai encontrar essas fragilidades. Bacana. Como adaptar a rotina para crianças superdotadas? Rotina é fundamental para todo mundo, não só pra gente, seguir, para adulto. Mas eu preciso abordar de fato uma rotina que tenha equilíbrio entre os estímulos intelectual, tempo livre, atividades físicas, atividades criativas, momento de descanso, momento de tédio total, momento de descanso emocional, porque isso é importante. Então, assim, organizar hora de sono, de alimentação, saber. Então, criança gosta de previsibilidade, isso não é rigidez. E aí, o pessoal também gosta de controlar algumas coisas. A gente precisa ter uma rotina ali mais detalhada, por isso acaba ajudando todo mundo. Bacana. Crianças superdotadas precisam de avaliação psicológica? Nosso modelo teórico, não, né? Mas o Brasil não dá conta desse processo. Mas a gente sempre recomenda, porque a avaliação ela vai trazer um retrato maior do que só QI, né? Então a gente vai avaliar a personalidade, a gente vai avaliar as assincronias, a gente vai identificar as áreas de domínio, até para auxiliar nas questões clínicas de intervenção, de atendimento psicológico e outras áreas, se precisar, também pensar nas adequações escolares, né? PEI, por exemplo, e vai ajudando, vai auxiliando essa construção toda. Então, assim, a avaliação é fundamental para a gente pensar, né, nas questões emocionais, educacionais, também orientar para que tenha um plano de atendimento ali individual, não só o PEI, mas também familiar, clínico, para a gente fazer um melhor uso das nossas habilidades todas. Organizar ali, né? Organização é fundamental. Dormir bem a quantidade que a gente precisa, porque tem gente que precisa de menos sono. Perfeito. Agora a gente vai pro bloco 2, relacionado à adolescência. Então vamos lá. Seguimos pro bloco 2, né? Focado na adolescência, dos 11 aos 18 anos. E você sabe, Breno, que a gente tem discussões se a adolescência vai até os 28 anos. Então tem um amigo meu, Biatra, que é o Felipe lá do Rio, médico, ele atende adolescentes até 28, gente. Então assim, olha como é difícil. Mas a gente fez um recorte aqui até 18, porque as pessoas fizeram essas perguntas pra gente, né? Mas é isso. Vamos lá. Quais são os principais desafios dos adolescentes superdotados?
Meu Deus, essa pergunta vale uma tese de pesquisa de doutorado, até um pós-doc. Geralmente, adolescente já tem uma questão ali, né, de identidade, de pertencimento, de motivação. Eles já se sentem deslocados, incompreendidos, e pode até entrar ali em conflitos internos, né? Então, isso é adolescência padrão, típica. Você imagina uma adolescência superdotada com mais intensidade, na busca de pertencimento, na busca dessa identidade, nesse conflito mais externo, interno que a gente tem com o nosso próprio futuro, essas expectativas todas. E aí, óbvio que isso vai trazer um peso maior. Então a gente às vezes acaba negando. Tem muito paciente que não quer ser superdotado. Tipo assim, ah, tira que isso daí, eu não quero mais nada. Começa a negar. Então vocês vão buscar uma identidade real. E como eles não acham pares muito próximos, então eles acabam se anulando ali, camuflando mais. Então, assim, a dificuldade que eu vejo hoje maior é a questão da camuflagem, da adolescência, de não serem compreendidos nem pelos pais, nem pelos pares. E como que eu saio para buscar um grupo, que a gente, quem é típico faz isso naturalmente, você deve lembrar, ali que você vai se distanciar dos pais, aqui, depois vocês voltam. Não tem para onde ir. Então é muito mais conflituoso, muito mais intenso. Por isso, na minha pesquisa de mestrado, eu busquei atender essa faixa etária ali de 11 até 18, para a gente entender como estava a motivação, bem-estar subjetivo, as forças pessoais ali que impactam bastante na saúde mental, os aspectos positivos e negativos, os afetos, né? Mas sim, acho que a grande questão é de pertencimento, que a gente tem isso a vida inteira, mas ela fica muito mais intensa na adolescência, essa busca de identidade também fica mais marcada. Vamos lá. É que eu acabei de criar umas perguntas aqui, mas não dá, porque são Pode fazer, muitas. diga. Não, porque assim, não são todas as escolas que têm um espaço. é, assim, eu sei que é obrigatório ter o espaço multiuso e tudo mais, mas a superdotação, as outras habilidades ainda não são vistas como uma condição que vá agrupar ali e fazer aqueles grupos de superdotados para essa galera que É, sente fica falta dessa. difícil, né? Porque assim, você tem lá, primeiro os grupos etários não vão funcionar. Então, assim, se eu tiver 10 anos e você queria trazer um amiguinho de 10 anos, mas o amiguinho de 10 anos é lento, ele só quer brincar de gangorra, eu quero falar coisa aqui, então não vai funcionar. E aí, a gente tem sala de recursos, como você falou, multifuncionais, nem sempre as escolas têm todas. E aí, para você encontrar ali também já é difícil. Então, o que vai dar suporte é a gente entender que por si só a adolescência já é difícil, mas essa adolescência atípica ela é mais difícil ainda, porque a gente vai sentir mais. A questão de solidão, de solitude, de medos, de o que eu vou ser, eu vou dar conta de sobreviver, eu vou alimentar minha família. Você já começa a pensar, porque já tinha isso aos 4, né? Então, assim, Uhum. eu já era velha aos 6 anos, assim, então a gente vai tudo com muita precocidade. A adolescência vem mais cedo, então não vem ali os 12, vem 9, então tem essa questão. Então dificilmente a gente vai encontrar pares, mas buscar assim. Óbvio que não precisa só de conviver com pessoas superdotadas, né? Mas entender, ter alguém ali que consiga compreender minha Acompanhar intensidade ali. intelectual. Busca que se eu quero conversar com você sobre Rembrandt, sobre Monet, que tenha isso também, essa possibilidade. Uhum. Bacana. É, como lidar com as questões existenciais nessa fase? Então, né, gente, mas assim, super já tem questões existenciais desde sempre, né? Criancinhas ali, onde eu morrer, para onde eu vou, o fim é único. Então, aqui é acolher, né? Então, permitir o diálogo, estimular a leitura crítica, né, dessa fase aqui e buscar ali espaços terapêuticos seguros, para se discutir esse processo, se essas crises vão vir. Então, às vezes, a gente precisa avaliar a inteligência emocional para entender o quanto de positividade eu tenho aqui, quanto eu consigo compreender que esses momentos eles são mais passageiros aqui, mas terapia é fundamental aqui também orientar os pais, né? Para os pais validar essas inquietudes, essas perguntas, porque senão fica muito difícil da gente dar conta sozinho. Imagina você tá vivendo uma crise existencial desde os 4, como eu tenho pacientes aqui, e aos 12 eles vão estar querendo sumir do mundo, se não forem compreendidos. Por isso que a terapia preventiva é bem importante. Bacana. Adolescentes superdotados têm mais chance de sofrer bullying? A gente tem evidências que a gente tem essa questão que o adolescente vai sofrer mais bullying do que assim, né? O grupo já está propenso à prática de bullying. Então, por pensarem diferente, eles serem alvos, né? Às vezes até de exclusão. Então, isso pode sim acontecer. Mas as escolas precisam trabalhar ali
né? Promover empatia, promover esse respeito à diversidade, porque senão eles acabam ali, de novo, lembra, se escondendo para não pertencer àquele processo. Então, geralmente eles vão fugir, porque assim, até quando você é criancinha, é chamado de Google, né? Hoje nem é Google, mas o Google tá antigo, agora é chat GPT ou qualquer outra coisa. Então, eles ficam mais ressentidos aqui. Então, às vezes eles levam isso muito na brincadeira, mas profundamente eles estão sentindo ali uma tristeza maior, algumas inquietudes mais longevas e mais intensas. Então, a gente precisa cuidar, sempre ouvir, validar e nunca minimizar. Dar o devido valor emocional para aquele momento. Eles costumam esconder seu talento para se encaixar? Frequentemente, muito acontece, especialmente as meninas, né? Aí isso vai gerar sofrimento ali, mental, perda de identidade. A gente já tá construindo identidade. Nós não somos o que pensamos, ou pensamos que somos e não somos, porque vira uma questão que maluca. Nem entendi o que eu disse agora. Somos, pensamos e fomos e não seremos. Tem até um estudo sobre É isso, né? Que isso. as meninas têm mais É, capacidade ali de se camuflar e tudo. exato, né? Então, assim, posso ser, mas não vão te notar. E aí, ainda não formei uma identidade, ainda tô buscando essa identidade, ainda preciso esconder o que eu sou, o que eu me reconheço. Que são os meus interesses. E aí, óbvio que isso vai causar impactos ali. Desempenho acadêmico, desempenho social, desempenho funcional, mais ansiedade, mais sofrimento. E aí, eles precisam urgentemente de espaços seguros para que se expressem todas as frustrações e todas as dores e delícias de querer ser superdotado nessa E ainda fase. responde um pouco da pergunta das notas que eles tiram, que eles podem escolher a nota que ele vai Exato. A tirar. gente tem pacientes que assim, diz, eu quero tirar 5 para ter amigos. Não posso tirar 10 porque senão se afasta, é muito inteligente. Então isso é ruim. A gente vai sofrendo, né? Eu na adolescência mesmo, teve um período que eu não podia abrir a boca, eles me chamavam de pedra, né? Então você tava lá com um monte de aluno, pedra não fala. Eu levantava a mão, pedra não levanta a mão, pedra não tem mão. Aí você imagina esse. A gente tem aquele ímpeto de responder as coisas todas, né? Uhum. Imagina o sofrimento que isso causa. E como ajudá-los a desenvolver a sua identidade? Incentivando, de novo, incentivando escolhas saudáveis, né? Oferecendo liberdade criativa que promovam o autoconhecimento. Só se autoconhecendo, mas o que eu sou, não o que papai ou mamãe deseja que eu sou, tá, gente? Porque assim, vocês estão criando filhos para o mundo, não é aqueles filhos de vocês que vão voltar para o útero, né? Então a gente tem que levar para o mundo ali, mas de fato estar junto, confiar neles, deixar um espaço aberto de confiança. Olha, aconteceu coisa, vem para conversar com a gente. Então, assim, eu preciso estar disponível, eu preciso validar esse processo. E não é aborrecente, eles não são chatos. Então, todo mundo passou por essa fase, né? Então, uma fase construída historicamente, socialmente, mas todo mundo já passou por isso. Então, ouvir é fundamental e validar. Bacana. É comum perder o interesse pela escola na adolescência? Pois é, né? É comum, sim. E na minha pesquisa também de mestrado, a gente foi percebendo não, tá, gente? Porque não foi voz da minha cabeça, porque foi uma pesquisa longa, muitos 300 superdotados, que eles iam perdendo as características, né, da superdotação nessa transição ensino fundamental e ensino médio. Então, assim, motivação, criatividade, eles iam perdendo isso. Então, sim, é comum, né? Acontece, especialmente se eles não forem desafiados, se eles não forem entendidos ali de forma global, né? Intelectualmente, emocionalmente também. Então, falta esse reconhecimento aqui. Então, tem um paciente fofo, que eu adoro ele, fala, tio, eu quero ser o segundo melhor da turma. A meta dele era ser vice. Porque, não tá em nada, não deu em nada, e aí a gente fica é, alheio àquilo tudo. Então pode desmotivar sim, tá, gente? Leiam. Inclusive tem até uma reportagem que saiu, mas também tá no meu site, no blog, que a gente vai falar sobre isso, que é os resultados desse processo, e o porquê que é importante pensar em políticas públicas efetivas ao longo da vida, não só na infância, mas pensar em infância, adolescência, vida adulta, e aí até a melhor idade. A superdotação pode se manifestar tardiamente? Tardiamente, sim. Sim. Não é que ela se manifestou, é que a gente
floresceu de alguma forma, mas às vezes a gente percebe quando tá muito sofrimento, né? Assim, ela pode emergir de forma tardiamente, sim, principalmente em contextos que são mais limitadores ali, ou criança que tem ali uma dupla personalidade, então isso pode acontecer. Então, se eu tenho dois personalidades, por exemplo, a deficiência, ela pode esconder essas características de superdotação, ou a superdotação pode também esconder essas características da transtorno do desenvolvimento, por exemplo. Assim, ela pode ser identificada tardiamente, não que ela surgiu tardiamente. Às vezes ela Ela tá já ali, estava mas não deu ali, mas ninguém. prejuízo, ou Exato, então a ninguém pessoa não percebeu buscou. nada. Só ficou doentinho, ansioso, não quer ir pra escola, não gosta do tio Joca. E aí as coisas vão acontecendo. Não é que ela surgiu, né? A gente começa a perceber, mas é comum identificar 15, 16, 13 anos. E nunca nem passou pela cabeça dos pais também. É, como apoiar escolhas acadêmicas e profissionais? De novo, gente, é escutar. Então, assim, primeira dica: adolescente, tô vendo que nunca faça nada que seu pai queira de profissão. Né? Tem que estudar o que você quer, o que você gosta. Então, assim, escutativa, a gente tem também processo de avaliação, né, de orientação profissional, que a gente também faz orientação profissional, a gente avalia, a gente vai fazendo essa orientação vocacional, e eles precisam ser abertos, assim, à oportunidade de experimentar diversas áreas, né? Então já começa esse enriquecimento antes. Tinha uma paciente, fofa, um beijo pra lá de Piracicaba, que ela queria fazer mil coisas criativas, queria escrever roteiro, queria fazer mil coisas, mas a família vem lá de uma família tradicional, né, de fazendas desde o século XIX, lá de Minas, o eixo café com leite, sabe aquela coisa toda de Getúlio Vargas? E ela queria seguir tinha que administrar essa rede de empresas. E ela foi lá, fez administração de empresas, e ela tinha ganhado um concurso de roteiro, acho que foi em Los Angeles, alguma coisa assim, e ela parou com aquilo, e ela foi trabalhar como administradora de empresas, e ela adoeceu, assim, Breno, sem condição. Ela foi, assim, de ter até transtorno alimentar, em função da ansiedade, mil coisas, assim. E depois que a gente organizou, avaliou, reavaliou, medicação, vamos voltar. E hoje ela é uma superpotência criativa. A gente escreveu, inclusive, 2 roteiros de séries para Netflix. E ela foi feliz ali fazendo o que ela gostava de fazer, mas ela estava ali durante 3 anos totalmente embotada, né, de taierzinho, de toda executiva, de CEO, mas infeliz e doente. Então, tem que ouvir o que a criança quer, mas ofereça, oferte estímulos. Bacana. Como dialogar sobre saúde mental com esses adolescentes? Então, essa turma agora está muito mais voltada ali para saúde mental, né? Essa geração que está vindo aí. Então, é sempre pensando na linguagem mais acessível, sem julgamento, sempre acolhendo ali a intensidade, incentivando esse autocuidado. Isso é fundamental. Assim, de novo, parece meio lugar comum, mas as pessoas esquecem do básico, que é ouvir o outro, escutar. Não é só uma reprodução seguida de frase. Tá bom, não me interessa, vamos fazer isso. Então, ouvir essa criança, esse adolescente é fundamental. O que a escola deve oferecer para engajar esses estudantes? Oferecer um atendimento digno e mínimo e necessário, flexibilizar as questões de currículo, adaptação, ofertar enriquecimento, não invalidar a condição, não cobrar demasiadamente resultados se não está dando ofertas nesse processo todos, né? Então, uma escuta genuína às suas necessidades, ou seja, eu tenho que chamar essa criança, esse adolescente, e ouvi-lo. Isso é fundamental para a gente conseguir entender esses adolescentes. Ou seja, eu preciso o mínimo, que é ouvir. Então, se eu tô com um adolescente agora, ouça ele, chame ele. Eles vão ter ali figuras de vínculos mais próximas. Até com uma paciente agora, que ela não se deixa como os professores lá, mas ela tem uma figura de referência, que é uma orientadora educacional anterior. Então, ela segue fazendo esse acompanhamento dela ao longo do ensino fundamental 2, por exemplo. Então, eu preciso ter figuras de vínculos aqui, estabelecer um vínculo mais saudável. Bacana. Então, finalizamos o bloco 2. Vamos pro bloco 3. Vamos começar aqui o bloco 3, falando da vida adulta, né? 19 ou mais. Adultos também podem descobrir que são superdotados? Sim, gente, sim, né? E muitos começam a descobrir em função dos filhos. Eu recebo muito essa pergunta. Eles não foram identificados na infância, fato, e vão
percebendo ali com os filhos, né? Então, especialmente no momento de crise existencial, eles começam a perceber, se identificar. Então, a gente tem alguns exemplos famosos foram identificados ao longo da vida adulta, né? Por exemplo, agora a Débora Blando, como que é aquele humorista? Whindersson. O Whindersson. É isso? Eu acho que é, não sei. Então, esse mesmo. Há alguns que vão por aí. E vale a pena avaliar? Vale a pena sempre, gente, porque você vai trazer saúde mental. Então, você tem 2 dias de vida a tempo. Então, não importa a idade, você vai se reconhecer, traz um alívio enorme. Os adultos que eu avaliei, era por isso que eu era desse jeito, era por isso que eu era estranho, era por isso que eu era dramático. Então, a gente consegue entender aqui e nós vamos ficando mais leves com o processo. Bacana. Que impactos a superdotação não identificada pode trazer na vida adulta? Baixa autoestima, sensação de fracasso, inadequação, frustração crônica, escolhas incoerentes de carreira, sofrimentos de relacionamentos afetivos, impacto na sua saúde mental, quadros depressivos, ansiosos, pânicos e mil outras coisas também. Ou seja, vale a pena investigar, vale a pena avaliar e vale a pena se cuidar. Bacana. Existe diferença entre superdotação e alta performance profissional? Porque a gente não está fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, você não vai garantir que você tem uma alta performance, que você seja um grande CEO, que você... Não é essa a ideia. As pessoas, assim, é a forma como você pensa, sente e aprende ali diferente. Então, assim, mesmo sendo talentoso, não garante sucesso profissional. E se o ambiente for limitador, ainda vai ficar mais difícil, né? Então, assim, a aspiração, ela envolve mais do que produtividade. Ela envolve o ser, o sentir, o perceber. Então, se você tiver um ambiente saudável, óbvio que você vai ter tendência a ser realizado, a buscar uma coisa. Mas se você não tem, fica difícil, porque as pessoas vão ver aquela vida passando, né, Breno? Eu falo assim, parece que a gente vai ver a vida passar pela janela. Poderia ter sido, poderia ter feito, mas não fiz. E aí, tá, o que eu faço com tudo isso agora? Organiza a vida e vai ser feliz. Bacana. Como lidar com frustrações crônicas e autossabotagem? Psicoterapia. É terapia, não tem remédio para lidar com isso. Eu vou tomar um. Não tem remédio. Eu vou tomar um psicoestimulante, não tem remédio, né? Assim, psicoterapia, metas realistas e desenvolvimento de novo do autoconhecimento. Então, isso é fundamental. Tá em crise, gente, busca ajuda, né? Busca ajuda, se conheça, se reconheça, porque às vezes você não se conhece. Então, se eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim um dia assim, eu queria muito uma coisa, quando eu via de fora, que ela conseguiu realizar o sonho dela. Mas depois que eu tive, parecia que aquilo era um sapato bonito ali, sabe? Mas quando eu coloquei, ele começou a incomodar. Então, e aí eu fui começar a me conhecer a partir daquele incômodo ali. Então, quem é você de verdade? Então, se eu perguntar para você hoje, quem é você em casa? Você vai dizer, eu tenho 28 anos, eu sou arquiteta, tá, mas como você sente e percebe a vida? Então, autoconhecimento é fundamental, até para a gente desenvolver habilidades emocionais mais saudáveis. Pessoas superdotadas se relacionam de forma diferente? Nossa, que pergunta curiosa. Gente, sim, se relaciona. Até porque assim, a gente é muito sensível, muito intenso. Então, óbvio que vai ter uma diferenciação, né? Porque elas são mais intensas, mais empáticas, mais seletivas ou não, e mais exigentes emocionalmente. Então, isso esgota qualquer pessoa. Esgota quem está do lado e quem chegou. E também, imagine 2 superdotados juntos. Então, tudo vai impactar. Por isso que a terapia ela é fundamental. Porque o perfeccionismo ali intensifica tudo. Então, você tem expectativas que o outro vai atender, ter mania, né? Coisa mais esquiva, mais esquizoide ali, mais paranoide. Na verdade, paranoide, paranoia. Não gosta de mim, me olhou assim. Então, óbvio que vai intensificar. Então, a gente faz terapia, porque senão fica difícil as pessoas te aguentarem. Bacana. É comum se sentir deslocado em ambientes sociais ou de trabalho? Sim, é muito comum. Frequentemente, eu diria. Porque a gente pensa diferente. E você ser diferente pode gerar mais solidão, né? Então, assim, encontrar grupos de afinidade é difícil. Quando você encontra alguém parecido,
Você queria ali uma identidade de pertencimento. Porque a grande questão do superdotado na vida é buscar pertencimento a vida inteira, porque a gente não ser pertencente a lugar algum. Se você não tem uma boa base, não tem uma raiz, isso vai impactar tudo. Aí você não tem uma boa base emocional. Perfeccionista, você vai sofrer. Então, por isso que buscar ajuda terapêutica agora é fundamental. E como a superdotação afeta a saúde emocional do adulto? Se não reconhecida, né, e atendida e compreendida, ela pode gerar assim, ansiedade, transtorno de humor, quadros mais depressivos e até intensificar crises existenciais. Isso é muito comum de acontecer. E essa intensidade emocional precisa ser cuidada, porque senão a gente acaba ficando mais frágil, mais exposto. Então, sim, vai trazer prejuízos. Por isso que é bom investigar e seguir o plano de intervenção. Porque muitas vezes, estou superdotado. Fica atrás de QI, descadastrar em associação de pessoas interiores, mas não é isso que vai trazer uma boa qualidade de vida. Adultos superdotados precisam de acompanhamento psicológico? Sim, todo mundo, né, Todo gente? mundo. Inclusive, superdotado ou não, médio ou não, você está vivendo, está respirando, precisa de terapia. Porque a terapia ela ajuda na integração, né? Principalmente superdotado, na integração da nossa história, né? Na construção da identidade e nesse equilíbrio que a gente vai resgatar. Por que o Breno fazia isso quando ele tinha 6 anos? Por que o Dan fazia isso quando tinha 7? De onde veio esse processo aqui todo? Que a gente vai buscar equilíbrio emocional, desenvolver recursos pra gente. Então é fundamental sim fazer. Porque senão fica muito impossível você se sustentar sozinho. É bacana. Como equilibrar intensidade emocional à vida prática? De novo, regulando as emoções, né? Regulação emocional, rotina equilibrado, apoio afetivo e efetivo, e uso consciente da nossa própria sensibilidade, entender os nossos limites aqui é fundamental. Dizer não é fundamental. Tem uma música do que de abelha que é bem velha. Não, tem uma idade, que é dizer não é dizer sim, né? Então, assim, dizer não, dizer sim, a gente não sabe dizer não, às vezes, colocar esses limites, né? Que é fundamental, afastar o outro, afasta os seus, para que não invada o seu espaço seguro, a sua fronteira de segurança emocional. Isso é fundamental. Bacana. Qual o papel do autoconhecimento ao longo da vida para pessoas superdotadas? De novo, para as pessoas superdotadas, né, é fundamental para qualquer pessoa o autoconhecimento, né? Então, assim, o autoconhecimento é essencial na nossa trajetória. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei aquela decisão? Por que eu terminei esse relacionamento? Por que eu fiz isso? Assim, o autoconhecimento ele é fundamental. E também permite reconhecer os nossos talentos, aprende a lidar com as nossas limitações e ensina a gente a viver com autenticidade e mais propósito, sabe? Sem ficar esperando algo de alguém o tempo todo. Então a gente tem uma intensidade, então a gente se vincula muito, né? A gente acaba grudando, assim, a gente acaba colocando expectativas numa pessoa. Às vezes ela é só uma pessoa comum. Tem nada de interessante, idealiza como se fosse aqui, né, o grande troféu, o grande Zeus, os mitos gregos ali. Então, isso acaba fragilizando nossas questões todas. Então, assim, é fundamental o autoconhecimento, mas entender. E ter noção, tá? Eu sou uma merdinha de pessoa, beleza. Mas sou uma grande pessoa também, beleza. Mas por que eu tô fazendo com isso tudo? Onde eu quero chegar e como eu quero estar agora? Que a gente fica se preparando para o futuro. Que não existe. Exato, tá lá. Eu não consigo ver, eu consigo vislumbrar, mas precisa ver o aqui, o agora, né? Então, viva bem agora. É fundamental. Viver bem agora, entendendo como que a gente funciona. Bacana. Mas, Então, isso. listo. É isso, gente. Então, essas perguntas não são apenas a ponta do iceberg, né, Breno? Elas nos ajudam a entender que essa produção não é um evento escolar, mas uma experiência existencial que acompanha a gente ali ao longo da vida. Então, não é só acadêmico, ela é uma experiência de existência. E entender isso alivia muita coisa. Você não precisa entregar nada para quem, se você não está bem. Então, gente, a gente tentou responder todas, né, Breno? A gente selecionou 30, porque foram difíceis. Mas também, se tiverem outras perguntas que não foram respondidas, escreve pra gente aqui no Instagram, no YouTube, onde vocês ouvirem a gente, entre em contato e a gente vai respondendo. Tá. Quero agradecer, Dan.
a nos ajudar com essa conversa tão rica, respondendo diversas questões que são dúvidas de muitas pessoas. Obrigado a você, querido, mais uma vez aqui salvando, porque é muito ruim ficar respondendo perguntas sozinho, aleatório, né? Então, obrigado. E, gente, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.